Mesmo que você não acredite em Deus, já deve ter se questionado como seria o céu e o inferno. Para os cristãos, o céu é o local mais desejado de toda a existência. Para poder chegar em tal local, deve-se seguir os mandamentos deixados na Bíblia, e assim se tornar digno de entrar no reino de Deus. Porém, assim como o céu é um mistério, o inferno também é, tornando o local ainda mais temido. Segundo a Bíblia, pessoas que não forem boas aqui na Terra serão mandadas para lá. E se seguirmos à risca o que realmente está escrito no livro sagrado, uma minoria se salvaria, e todo o restante do planeta poderia estar sentenciado a este local. Mas em tantos anos de história, tivemos o homem que descreveu o inferno. Então, no vídeo de hoje, te mostraremos o que são os 9 círculos do inferno de Dante. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar do Inferno de Dante. Faz muito tempo que a gente falou do Inferno de Dante aqui no canal e agora a gente, eu dei uma estudada mais profunda no assunto, me interessei muito mais. Eu descobri que inclusive o Inferno de Dante tem várias leituras disponíveis. Se você for ler a original você não vai conseguir, inclusive, certo? Porque é muito complexo, é de outra época mesmo, mas é uma leitura que vale a pena, porque tanto para quem não acredita em Deus, quanto para quem acredita em Deus, não é algo que é para se crer totalmente, né? Mas é como os professores chamam, uma alegoria. O que é uma alegoria? É quando você conta algo, você demonstra algo para dizer outra coisa, certo? Você quer dar o mesmo sentido do que você está contando, só que em outra situação. Então aquilo pode ser uma alegoria das consequências dos nossos erros aqui na Terra, certo? Hoje por trás das câmeras eu tenho Adri Dias e é ela quem vai dar a meta de likes pro vídeo de hoje. 16.700. 16.700 likes. Então quem foi Dante? Dante nasceu na Florença, na Itália, em 1265. Ele era político, também foi poeta, também foi escritor e fez várias coisas importantes para a humanidade, inclusive ganhando títulos de supremo poeta daquela época, certo? Uma das suas principais obras se chama A Divina Comédia. A Divina Comédia é quem descreve como seria o inferno e os seus 9 passos. E nessa obra ele também mostra como seria o purgatório e o paraíso. Então ele descreve mais ou menos ali o momento final e mais esperado por todos os seres humanos. Bom, no poema a gente tem ali 3 pessoas que são apresentadas. A primeira pessoa é ele mesmo e ele é uma pessoa que tá, literalmente ele é uma pessoa, entendeu? Tipo assim, ele tá ali para representar alguém que tá conhecendo o inferno e ali junto dele terão 2 pessoas que vão guiar ele durante o inferno. A segunda pessoa é Beatriz, que é a representação dele na fé. E a terceira pessoa que representa a razão é Virgílio. Virgílio teria sido a primeira pessoa a conversar com ele sobre o inferno, então seria ali a representação de quem enfiou o raciocínio na cabeça dele, certo? Já Beatriz foi o nome da mulher que ele se apaixonou e amou, por isso ela representaria a fé. A obra dele, a Divina Comédia, tem mais de 100 cantos, ou seja, tem muitos capítulos, certo? E tem 14.233 versos. Então tem muita coisa para ser explorada, porque cada um desses versos tem detalhes e tem tipo vários seres que aparecem por ali e seres históricos que a gente vai começar a explicar para vocês agora, certo? Pra gente entender então como funciona o Inferno de Dante. Ele é como se fosse um funil onde o pior tá sempre abaixo. Quem tiver mais abaixo é porque cometeu ali pecados mais graves e merece mais punições ou punições piores, certo? Além dos 9 círculos, a gente tem 3 vales, 4 esferas e 10 fossos. Então a gente vai explicar tudo isso a partir de agora, certo? A primeira fase se chama o Limbo. Essa primeira fase é da galera que não conheceu Jesus Cristo, ou das crianças, porque criança não pode pecar, então a criança não tem pecado, mas ela não foi batizada, então ela não pode ir para o céu. Esse local é para isso, criança que não foi batizada ou quem não conheceu Jesus Cristo. Quem pode não ter conhecido Jesus Cristo? Quem viveu muito afastado da sociedade, ou então quem realmente nasceu antes de Jesus. Nesses cantos que eu falei para vocês, que tem mais de 100 ali na Divina Comédia, no 4º canto fala sobre o limbo. Lá é descrito que não tem grito, as pessoas não gritam de dor nem nada do tipo. A única coisa que você ouve são suspiros. Só que também é explicado para ele, o Virgílio explica para ele, que lá não existe esperança. Os caras não têm dor, mas também não têm esperança nenhuma. Por quê? Porque eles são condenados a nunca verem a luz de Deus. Então para eles, para sempre vai ter aquela escuridão, menos para algumas pessoas que são mais importantes. Tanto que o Virgílio explica para o Dante que alguns tempos antes, um rei poderoso desceu, um representante de Deus, escolhido por Deus, desceu lá nesse primeiro círculo e recolheu algumas almas, que eram Adão, Noé, Moisés, Abraão, Davi, Raquel e várias pessoas que cumpriram tudo que Deus pedia, mas que não chegaram a ver Jesus Cristo, porque nasceram antes. Lá no fundo do limbo de toda essa escuridão, tem algumas chamas que você vê assim como um fundinho de luz, certo?
Esse fundinho de luz é um castelo. Por que existe esse castelo? Dentro desse castelo moram algumas personalidades que não chegaram a ver Jesus, que nasceram antes dele. O castelo, ele é contornado por 7 muros e um riacho. Depois que o Virgílio junto com Dante atravessam ali o riacho, aliás, o riacho, ele era palpável, você conseguia pisar nele como se fosse terra. Então você passava por cima da água como se fosse terra, certo? Não sei se isso faz alguma referência a Jesus. Se a gente parar pra pensar, Jesus andou sobre as águas e pediu para que Pedro andasse também. Lembra? Pedro não confiou em Jesus, ele não tinha tanta fé assim e ele então afundou. Não sei se tem a ver com isso, mas eles conseguiram atravessar o riacho andando e lá do outro lado eles encontraram Aristóteles, Platão, Sócrates, vários pensadores que conversavam entre si. Todos fantasmas. Então no segundo círculo a gente tem o Vale dos Ventos. O Vale dos Ventos é onde é julgado cada uma das pessoas que vão para o inferno e é decidido em que lugar elas vão ficar. Ou seja, quando a pessoa chega, primeiro ela vai lá para o segundo círculo e depois ela vai para o círculo final, onde ela vai permanecer pela eternidade. Quem que é o juiz então ali do julgamento? É um demônio chamado Minos. Esse Minos, na mitologia grega, ele é filho de Zeus e ele é dado como um minotauro. Inclusive não tem o minotauro lá do labirinto, que tem aquela história que o minotauro guardava um labirinto. Sim. Esse minotauro da mitologia seria o Minos, certo? Esse Minos, na visão já aqui de Dante, ele é um demônio que tem uma cauda gigantesca e com essa cauda ele decide em qual círculo você vai ficar. Ou seja, quantas voltas ele der no seu corpo com a cauda, significa o círculo que você vai ficar. Se ele der 4, você vai ficar no círculo 4. Se ele der 5, você vai ficar no círculo 5. Então, era assim que funcionava. Outras pessoas que ficavam aqui no segundo círculo, pessoas que tinham cometido luxúria. Lá essas pessoas são atormentadas ali por furacões, por tornados e por isso é conhecido como Vale dos Ventos. No segundo círculo, Dante teria visto Cleópatra, Helena de Esparta e também o Aquiles, todos eles por conta da luxúria. Eles eram grandes pessoas, mas por conta da luxúria acabaram caindo ali. Já no terceiro círculo, a gente tem o círculo da gula, o círculo também do lago de lama. Nesse círculo, a gente tem as pessoas atoladas na lama, numa lama que machuca as pessoas, arranha elas, além deles passarem a eternidade sendo mordidos por um cão enorme que morde eles. Esse cão tem 3 cabeças, tá? Isso é para representar a fome que eles tiveram durante a vida. Então, para sempre, eles vão ficar sendo mordidos por esse cachorro. Quem é esse cachorro? É o Cérbero. O Cérbero seria o guarda lá do inferno. Na mitologia grega, ele é dado como quem protege. Se você, por exemplo, é uma pessoa que está viva e você chega na entrada do inferno, você encontra o Cérbero. Ele vai te encontrar, ele não vai deixar você escapar, ele vai te matar e vai te mandar pro inferno. É isso que vai acontecer. Se você é uma alma chegando, ele vai deixar você entrar, mas ele não vai deixar você sair de jeito nenhum. Então é esse cachorro que vai ficar roendo você lá. Também dentro desse local tem o Siaco. Quem é o Siaco? O Siaco seria o ser de maior gula da história, seria um ser gigantesco que representa toda a gula, certo? E como punição para essas pessoas, além de tudo isso, ainda fica chovendo o tempo todo. Chove granizo, chove neve e tudo isso só aumenta mais um pouquinho o sofrimento de quem tá ali. O quarto círculo é chamado de Colina das Rochas e ali é o lugar dos avarentos e dos prodígios desperdiçados. Ou seja, gente que tinha potencial, que tinha tudo para fazer alguma coisa importante, mas desperdiçou tudo isso fazendo nada, entendeu? Sem nenhum propósito na vida. Qual que é a punição da galera nesse local, nesse círculo? Eles têm que empurrar com o próprio peito umas grandes sacolas, tipo uns grandes sacos de dinheiro. Era basicamente isso. Então, as pessoas que tinham guardado todo o dinheiro durante a vida, que eram mão de vaca, que não ajudavam a família, não ajudavam quem precisava e que tinham como fazer isso, elas são destinadas a ficar o resto da vida empurrando com o peito aquela riqueza que não serviu de nada pra ele, que não serviu pra levar ele pra eternidade. Além disso, as pessoas que estão lá dentro são divididas em 2 grupos que ficam se atacando e se xingando e se humilhando o tempo todo. Nesse lugar, o Dante encontra algumas pessoas que ele reconhece, tá? Algumas pessoas que ele reconhece não pela aparência, porque ele não consegue ver quem é pelo nome, mas ele sabe o que as pessoas faziam em vida. Ele reconhece, por exemplo, um padre, ele reconhece um clérigo, que são pessoas que trabalham no Vaticano e com a igreja, né? Então eram pessoas que tinham tudo para ser puras, que eram prodígio, né? Que tinha algo para ser grande, mas que traíram as suas convicções ou que não tiveram nenhum tipo de princípio e por isso foram parar nesse local. Então ali você encontra até mesmo alguns papas. Olha que doideira. Já o quinto círculo temos o rio Estige, certo? E aqui é o lugar de quem tem ira, ou seja, de quem tem muita raiva. Lá também tinha o Lago de Lama continuava por lá, onde as principais pessoas, as mais iradas, ficavam se afogando e socando umas às outras, além de arrancar o dente uma das outras, além de se arranharem, arrancarem os pedaços uma das outras. Tipo, a punição, você percebe que não é só do inferno pra pessoa, é da pessoa uma pra outra, porque o que acontece? O que ela pratica de tão mal acaba virando a punição dela mesma. Pode perceber isso aí. Nesse círculo tem a entrada da cidade de Dite, e é lá onde rola algumas das principais torturas do inferno. Pra vocês terem uma ideia, tem algumas mesquitas lá dentro, incandescentes, com pessoas dentro o tempo todo pegando fogo. E quando Dante chega na entrada de Dite, ele é barrado pelos demônios que não deixam ele entrar. Fala, não, esse cara tem vida, por que ele tá vindo aqui?
Só que o Dante estava em uma missão celestial, certo? Segundo ele estava numa missão de Deus. E por conta disso, um anjo desce e abre para ele a porta de Dite, e assim ele chega no sexto círculo. O que é a cidade de Dite? A cidade de Dite é onde ficam algumas das principais punições. Nessa cidade, inclusive, é onde fica o acesso ao sexto círculo. No sexto círculo, a gente tem lá o cemitério de fogo ou círculo da heresia. Quem que tá lá? As pessoas que foram contra Deus, que cometeram pecado contra Deus ou então contra o seu filho, certo? Como que essas pessoas são punidas? Elas ficam dentro de covas, literalmente covas, que estão abertas, onde elas passam o tempo todo sendo queimadas pegando fogo. Parecido, por exemplo, com o que a Igreja Católica fazia com quem cometia heresia antigamente, jogando a pessoa dentro de uma fogueira, lembra? Então, tipo, tem uma certa referência aqui. Esse local também é dado como um local de Épicuro. Quem que foi esse Épicuro? Ele é um pensador de antigamente que falou que quando a gente morresse, junto com o nosso corpo morria a nossa alma. Ou seja, ele estava cometendo uma heresia naquela época. Então, ali é um local onde ele pode governar, pode ser visto como um demônio que vai governar isso aí, por Dante, ou por qualquer um que estiver lendo ali, ou então que ele vai ser o cara que vai dar o nome do local, entendeu? Então, ele é um símbolo para aquele local. Talvez para a época do Dante, ele era o cara que tinha cometido a maior heresia até aquela época. No sétimo círculo, a gente tem o Vale do Flagetone. Aqui, basicamente, ficam as pessoas que foram violentas e elas ficam separadas em 3 vales diferentes. O primeiro vale é para quem cometeu algum tipo de violência contra o próximo ou os bens do próximo. Então, aqui a gente pode ter desde assassino que tirou a vida de alguém, até um ladrão que roubou a pessoa. Nesse lugar, eles ficam em um rio de sangue das vítimas que eles fizeram e eles ficam se afogando nesse rio para sempre. Na margem do rio, impedindo que eles saiam de lá, tem um minotauro que seria também esse mesmo filho de Zeus, que é o cara lá de cima que decide quem vai para qual área, para qual círculo. No segundo vale, a gente tem as pessoas que tiraram a própria vida, ou seja, cometeram violência contra si mesmo, e os gastadores, ou seja, que também cometeram violência contra os próprios bens, aqueles que gastaram dinheiro em vão e não conseguiram ter uma vida próspera. Então, se você gastou muito, você também pode ter uma punição muito forte. Por quê? Porque você vai virar uma árvore retorcida e vai ficar lá na floresta do suicídio pro resto da eternidade, com vários fantasmas vagando por ali. A gente vê também que, tipo, teria que seguir muita risca, né? Tipo, tudo que é passado na Bíblia realmente. Também porque naquela época de Dante, tudo era muito mais rigoroso, né? Então a gente sempre tem que ler por isso assim que com aquele existe olhar, também né? os velhos e os novos testamentos, né? Tipo... O terceiro vale é o Vale Abominável, quem praticou violência contra Deus. Lá nesse lugar tem areia quente, que fica fervendo o tempo todo, também chove fogo no local e não nasce nada na terra. Ou seja, é tudo o contrário da terra que foi criada por Deus. Então se você xingou, ou se você foi contra Deus, ou contra a natureza, ou contra a arte, são essas 3 coisas, você vai parar dentro desse vale. O oitavo círculo tem o nome de Malebouge. Esse círculo é dividido em 10 fossos que a gente vai dar um speed aqui para poder explicar rapidinho para vocês. Mas, basicamente, todos que estão nesse círculo são pessoas falsas, que cometeram algum tipo de falsidade. No primeiro, a gente tem os sedutores, que são açoitados, são chicoteados por demônios, que obrigam eles a fazerem as vontades dele o tempo todo. Então, as pessoas que tentaram enganar os outros com sedução ficam o tempo todo sendo abusadas ali pelos demônios. No segundo, estão aqueles que são aduladores, ou seja, os puxa-saco, né, que fingem gostar de alguém para ganhar algo em troca, e eles vão passar o resto da eternidade mergulhados em esterco e fezes, porque mostra a sujeira com que eles lidaram com o mundo. O terceiro é o lugar dos simoníacos, que mostra também uma preocupação do Dante com aquela época. Naquela época existiam os simoníacos. Quem que são os simoníacos? Que vendem artigos que seriam sagrados, como por exemplo as indulgências, que eram lascas da cruz. As pessoas vendiam literalmente uma lasca de madeira, falando que eram partes da cruz, e falavam que se você tivesse aquilo você ia pro céu. Então muita gente vendeu tudo que tinha para poder comprar uma lasca dessa. Muita gente também comprou o mindinho de não sei quem, que seriam um dos apóstolos. Essas indulgências, que era uma forma de você comprar uma vaga do céu, quem fez essas vendas tá aqui nesse terceiro local. E qual que é a consequência deles? Eles são enterrados de cabeça para baixo, com as pernas pro lado de fora e as pernas queimando pro resto da eternidade. Já no quarto, a gente tem aqui os adivinhos, que tentavam ver o futuro. Esses daqui ficam com a cabeça virada para trás e assim eles não podem mais olhar para frente e nem tentar adivinhar o futuro. No quinto, estão os corruptos, e lá tem um lago de piche fervente onde eles são mergulhados. No sexto, são os hipócritas, onde eles são revestidos com uma capa de chumbo pesada que fica amassando eles o tempo todo. No sétimo, tem ladrões que são atravessados e picados por cobras que simplesmente desintegram ali o corpo deles o tempo todo. No oitavo, estão aqueles que dão maus conselhos de propósito, pessoa que te induz a fazer o erro, né? Essas pessoas serão cobertas por chamas. O nono fosso tem as pessoas que plantaram a discórdia, ou seja, que foram fazer intriga entre um e o outro. Lá os demônios ficam esfaqueando essas
pessoas. E no 10º fosso tem aqueles falsários, pessoas que fingiram ser doente ou algo do tipo para tirar algum proveito das pessoas bondosas. Eles são castigados então com úlceras e todo tipo de doença. E o último círculo, depois de tanto lugar, o 9º círculo é o Lago Cocyte. Nele é onde ficam as 4 esferas. Lembra que eu falei que iam ter os 3 vales, que foram os vales lá da violência, certo? Os 10 fossos, que foram os fossos da falsidade, e agora as 4 esferas das traições. Esse círculo é formado por gelo e é lá onde ficam os traidores. A primeira esfera é a esfera caína. As 4 esferas fazem referência a algum traidor. Nessa esfera vão as pessoas que traíram seus parentes, igual Caim. Por isso que leva o nome dele, porque ele traiu o irmão dele e matou o irmão dele, né? As pessoas que ficam nessa esfera ficam mergulhadas no gelo somente com o tórax e a cabeça pro lado de fora. Na segunda esfera a gente tem a esfera de Antenora. Aqui, as pessoas ficam só com a cabeça pro lado de fora. E essa esfera, ela é baseada no príncipe Antenor. Quem que foi ele? Ele foi um cara lá de Troia que traiu os troianos conversando com os gregos. Então, ele traiu a pátria. A terceira esfera é a esfera Ptolomeia. A esfera Ptolomeia é para aqueles que traíram seus convidados. E lá as pessoas ficam somente com o rosto para fora do gelo. E quando elas choram, a lágrima que elas choram cobre o olho porque vira gelo, certo? A esfera Ptolomeia faz referência lá ao capitão de Jericó, Ptolomeu. Esse capitão de Jericó convidou Simão e seus filhos para casa, e quando eles foram comer junto com esse capitão, depois deles ficarem bêbados, o capitão matou os 3. Então ele traiu seus convidados e é por isso que ele dá o nome para essa esfera. A última esfera tinha que ser do maior traidor que a gente conhece, que é Judas. Então é a esfera judeca, certo? Essa esfera é para quem traiu seus benfeitores e os seus mestres, que é o caso de Judas. Lá as pessoas estão totalmente cobertas pelo gelo. E no meio dessa esfera de gelo a gente tem Lúcifer. Nessa imagem de Dante, Lúcifer tem 3 cabeças. E em cada uma delas ela prende um traidor. Ela prende Judas, Brutus e Cássio. Brutus e Cássio foram os responsáveis por trair Júlio César, o imperador Júlio César. Tanto que tem aquela expressão, até tu, Brutus, certo? Porque ele era um cara de confiança do imperador que traiu ele. Bem parecido com Judas, né? Bem parecido com o Brutus do Popeye, que quer pegar a mulher dele. Também. E era amigo dele. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação. E se você tem alguma sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo que vai ajudar muito a gente. Beleza? Valeu, é nóis.